Oi, eu sou o Cláudio Luquezzi, editor de Asas. Bem-vindo a mais um Sextou, no canal de Asas aqui no YouTube, em que toda semana eu te dou uma dica de lazer cultural de aviação. Para estar sempre conosco, não deixa de se inscrever, tá? De ativar o sininho para receber todas as notificações de novidades e compartilhe o canal com seus amigos, que como eu, como você, como Kowalski, amam aviação. Quando um livro gera um longa-metragem de cinema, uma série de TV e ainda por cima uma graphic novel, e tudo isso com um enorme sucesso de público, caramba, isso significa alguma coisa, certo? Não dá para ignorar um negócio desse. Ou será que dá? Afinal, aqui no Brasil, quase ninguém conhece esse trabalho de que eu tô falando, o Zero Eterno, tá? Tudo começou em 2006 com a publicação do romance O Zero Eterno, de Naoki Yakuta, que teve um sucesso incrível, alcançou mais de 4 milhões de cópias vendidas. Na sequência, em 2010, tá? Com o incrível trabalho de Souichi Tsumoto, a obra passou para o formato em mangá, em 5 volumes, tá legal? Estilo graphic novel. Mas não parou por aí. Em 2013, estreou o longa no cinema, dirigido por Takashi Yamazaki, tornando-se um autêntico blockbuster. Arrecadou mais de 80 milhões de dólares nas bilheterias japonesas e ainda foi sucesso de crítica. Para completar, então, em 2014, surgiu uma adaptação para uma minissérie de TV em 3 capítulos, produzida pela Tokyo TV. Uma obra que teve um impacto desses e um resultado desses não podia ser um trabalho simples, e não é. Começa que o seu autor é, no mínimo, um cara polêmico. Nascido em 1956, novelista e produtor de TV, Naoki Yakuta é defensor de uma visão nacionalista, alguns até dizem ultranacionalista, inclusive sobre o militarismo do Japão no século XX. Isso inclui, por exemplo, ele defender que o massacre de Nanquim nunca aconteceu, ao menos como a história que nós sabemos registra. Segundo ele, o episódio foi todo criado para, na verdade, ocultar os crimes de guerra dos Estados Unidos contra o Japão, como, por exemplo, os bombardeiros de aniquilação feitos pelos norte-americanos contra as cidades japonesas, visando basicamente a população civil. Pois é, eu disse que o cara é polêmico. Existe o fato que é um conflito ainda mal resolvido no Japão do século XXI, tá? Com o trauma da história do país na primeira metade do século XX. A guerra na China, a ambição de um império que entrou em choque com os Estados Unidos, o militarismo e os crimes de guerra envolvidos. Ora, quer ver um exemplo desse conflito interno, desse conflito espiritual do Japão? Quando foi lançado Vidas ao Vento, do nosso querido Hayao Miyazaki, aquele do Porco Rosso, ele foi acusado de fazer apologia do militarismo japonês, mostrando a vida do criador do Zero, o Jiro Horikoshi. Nós já falamos sobre isso. Mas quando saiu o Zero Eterno, foi o próprio Miyazaki que acusou Yakuta de discurso militarista e enaltecer a conduta japonesa na guerra. Quer dizer, você está entendendo a dificuldade desse discurso, de conciliar essas visões? E o que eu digo sobre isso? Eu não vou polemizar a história e as visões de história do Yakuta, nem tomando saquê. Mas o que eu posso falar é o seguinte: eu li o mangá e assisti o longa-metragem de O Zero Eterno e não concordo com o protesto de Miyazaki. Mestre, me perdoe. O Zero Eterno, segundo eu compreendo, tem na verdade uma pesada crítica aos líderes militares e políticos do Japão na época, a aliança da mídia com eles, a arrogância dos comandantes da guerra e mesmo uma crítica à precariedade dos recursos técnicos e logísticos do país, ainda mais para entrar numa guerra contra um adversário como os Estados Unidos.
entendeu? Além disso, eu senti um sincero pesar na obra pela destruição que a guerra causou no Japão, assim como pelas milhares de vidas inutilmente perdidas, tá? Na minha opinião, ao contrário, eu vejo em O Zero Eterno um pungente libelo anti-guerra. E qual é a história dessa obra? A história é o seguinte, sem fazer spoiler, tá? No Japão de hoje, um casal de irmãos descobre, no funeral da sua avó materna, que o seu avô não é o pai biológico da sua mãe. Ela nasceu de um casamento anterior com um piloto de caça que não sobreviveu à guerra, morrendo, aliás, num ataque kamikaze. Começa então uma busca desses irmãos pela identidade, pela vida e pela compreensão de quem foi esse avô, que era, óbvio, um piloto de Mitsubishi A6M0. Esse mergulho no passado, com os irmãos entrando em contato com diversos veteranos que conheceram o seu avô em diferentes momentos da guerra, é também um mergulho na história do Japão na guerra, de Pearl Harbor aos terríveis últimos dias, com os ataques kamikaze. O mangá, inclusive, ele é mais explícito que o filme, nesse quase documentário da guerra, tá? Pelos olhos japoneses. Até porque são 5 volumes de mangá e o filme tem que contar tudo em 2 horas e 24 minutos. O avô, Kyuzo Miyabi, fazia parte do destacamento aéreo do porta-aviões Akagi e vai da vitória avassaladora no Havaí ao desastre de Midway, seguindo o azar das campanhas em Rabaul, Lai, Guadalcanal e por aí vai, até os terríveis missões kamikaze do final, entendeu? Então, sobretudo no mangá, é uma aula de história, entendeu? E é uma aula também sobre como era ser militar no Japão Imperial. E para mim foi assustador em certos aspectos, tá? Como, por exemplo, a liberdade dos oficiais em castigar e até agredir fisicamente os subordinados. E eu tô falando, não é de tapinha não, entendeu? Ou xingar, eu tô falando de murro e pontapé. Eu fiquei apaixonado pelo mangá, e olha que foi a primeira vez que eu li um, tá? Devorei os 5 volumes num final de semana, numa tacada só. Já quanto ao filme, o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte, é muito bem feito. Não é pouco, é muito bem feito. Eu fiquei surpreso e decepcionado dele não ter aparecido aqui no Brasil, tá? Eu não sou fã de CGI, mas eu tiro o chapéu pro trabalho de CGI nesse filme. Ele foi fantástico, muito bem feito, extremamente realista, impressionante. As cenas dos porta-aviões, dos combates aéreos, das batalhas, são de tirar o fôlego. Vocês podem acreditar, entendeu? Literalmente vocês vão entrar no cockpit de um Zero e ir para combate. Os uniformes, a recriação das bases, enfim, muito bem feito. Historicamente brilhante, entendeu? Muito, e olha, tô falando sério, muito melhor do que tudo que saiu de Hollywood nos últimos anos sobre aviação na Segunda Guerra Mundial. Parabéns realmente ao diretor, ao Takashi Yamazaki, também autor do roteiro, junto com Tamio Hayashi, e a belíssima direção de fotografia de Kozo Shibazaki. Bom, para encerrar, tá? Vamos falar o seguinte, não é um filme raso, tá? É um filme que provoca muito o que pensar. Quanto vale a vida? No Japão da guerra ela não valia muito, tá? Morrer era glorioso, enquanto que buscar sobreviver ao combate, na verdade, era uma covardia. Eu vou contar um caso que não tá no filme, não é spoiler, tá? Em setembro de 1942, o Wise Minoru Honda, após um combate nas Ilhas Salomão, teve de fazer um pouso forçado na ilha de Kolombongara, nome complicado, onde ele ficou incomunicável. Ele foi dado como morto e o comando inclusive concedeu uma distinção póstuma de uma promoção dupla, uma coisa rara. Só que aí, pouco depois, o Honda foi achado e resgatado, para a fúria dos seus superiores. Eles não queriam corrigir a promoção nem o registro póstumo, tá? Era melhor que ele tivesse morto mesmo. Então, durante uma semana, e o cara era um AIS, tá?
Durante uma semana, eles mandaram Honda para missões de combate de longo alcance no coração das zonas dominadas pelo inimigo, sério, na esperança de que ele morresse de vez. Era para ele morrer, entendeu? Como, porém, o Honda insistisse em ficar vivo, ele foi, então, retirada a promoção dupla dele e ele foi reintegrado às missões normais. Ele acabou sobrevivendo à guerra, entendeu? Viveu muito depois disso. Bom, não é preciso muito para você perceber que um tal código de honra ia contra o próprio sucesso militar, pois condenava pilotos experientes, ases, a uma conduta de morte, em vez desses caras serem preservados, inclusive para compartilhar suas experiências e técnicas na formação de novos pilotos. Bom, junto com isso, essa obra confronta então o Japão de hoje com o do passado. Eu achei isso muitíssimo interessante. Como entender o passado? Analisando com o nosso olhar, firmado num código de valores que nós vivemos hoje, ou tendo de fazer um esforço de entender o mundo em que se vivia na época, num outro código social, com outros valores. Muitos dos condenados do passado se revelaram transformadores, visionários, rebeldes. E se os covardes fossem os heróis? Então, meu amigo, leia o livro, leia o mangá, veja o filme. Você não vai se arrepender. Faz o pacote completo. Gostou da dica? Bom, se gostou, não deixe de dar a sua curtida aqui. Se inscreva, convide os amigos e visite a loja da Asas, aqui nesse endereço que aparece. Tá joia? Bom, um grande abraço e até mais! Musal, embarque na história.